Bom, irmãos, nós temos aqui então esse cântico dos anjos, esse cântico maravilhoso, essa visão maravilhosa que aqueles pastores tiveram quando viram aqueles anjos aparecendo e louvando a Deus com essas palavras. E quando eu leio esse pequeno cântico, né? É bem pequenininho, apenas algumas frases aqui, mas eu fico pensando, como que foi, será? Né? Como que aconteceu exatamente esse cântico? Como que esse cântico ele foi cantado por aqueles anjos? Fico pensando, né? Será que apareceu ali de repente, assim, de uma forma bem abrupta, né? Todos aqueles anjos, e todos eles louvaram assim com esse cântico de uma forma majestosa e grandiosa, com essas palavras, somente uma vez e depois foram embora? Será que eles ficaram lá cantando essas palavras, já que é um pouquinho, são poucas palavras, né? Será que eles ficaram ali repetindo várias vezes? Como será que eles cantaram, será, né? Será que eles cantaram todos em uma só voz, como a gente canta aqui na igreja? Todos cantaram só uma melodia, juntos ali, de uma forma linda, maravilhosa, né? Bem afinado, com certeza. Ou será que eles fizeram uma divisão de vozes, né? Será que eles fizeram como a gente faz no coral? Teve uns que cantavam soprano, teve uns que cantavam tenor, né? Outros cantavam contralto, outros baixo. Será que eles fizeram uma divisão de vozes ali? Como que foi, será, como que foi exatamente, será, que eles cantaram esse cântico? Eu não sei, na minha mente, eu fico imaginando que talvez, como são poucas palavras, né? Eles ficaram repetindo essas palavras, né? Cantando talvez várias vezes. Enfim, são só suposições, mas muito provavelmente deve ter sido bem diferente do que eu imagino, por causa que é outra cultura, né? Outro tipo de música que eles usam e tudo mais. A realidade é que nós não sabemos como que foi exatamente, mas com certeza aqueles pastores, pessoas simples, pastores assim eram as pessoas mais simples que existiam naquela época. Eles tiveram uma experiência, né? Eles contemplaram algo maravilhoso, algo muito bonito, tanto no sentido daquilo que eles viram, deve ter sido uma visão muito elevada, né? Todos aqueles anjos aparecendo, aqui até diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então, assim, deve ter sido uma visão muito bonita, algo que eles viram que foi muito bonito. Deve ter sido também o que eles escutaram, deve ter sido muito bonito, né? Os anjos cantando realmente deve ser algo maravilhoso. Aqueles pastores, aquelas pessoas simples viram algo que talvez nenhum concerto no mundo poderia reproduzir exatamente. Mas, especialmente, aqueles pastores, eles foram privilegiados de apreciar algo maravilhoso, por causa da razão do porquê aqueles anjos estavam cantando aquele cântico. A razão do porquê eles estavam cantando aquele cântico foi o maior privilégio que eles tiveram. Por quê? Nós sabemos que esses pastores, eles foram os primeiros a receberem essa notícia maravilhosa de que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles foram os primeiros a terem o privilégio de receber essa maravilhosa notícia de que o Messias, aquele que o povo tanto esperava, ele havia nascido, ele havia vindo até esse mundo. E por mais que esse cântico ele seja bem curtinho, hoje nós vamos ver que o seu significado é muito profundo e nós podemos aprender muitas coisas com ele. Nós podemos dividir esse cântico basicamente em duas partes, né? A primeira parte é essa glória a Deus nas maiores alturas, e a segunda parte, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Alguns comentaristas dizem que a primeira parte está mais relacionado
ao que aconteceu no céu quando Jesus nasceu, né? Deus, ele seria glorificado nas maiores alturas. E a segunda parte apresenta aquilo que aconteceu na terra, né? Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então vamos começar a estudar esse cântico, considerando essa primeira parte aqui do versículo: glória a Deus nas maiores alturas. O nascimento de Jesus traria glória a Deus nas maiores alturas. Por meio do nascimento de Jesus, Deus seria honrado, louvado, como nunca havia acontecido antes na história bíblica. Ele seria louvado nas maiores alturas, nos lugares mais celestiais, de uma forma mais grandiosa até mesmo. Interessante pensar sobre isso, porque quando nós vemos no relato bíblico, nós vemos que a criação, quando Deus criou todas as coisas, e a própria criação, ela é algo que gera louvor a Deus. Nós vemos em alguns versículos que os céus proclamam a glória de Deus. A própria criação louva a Deus. E quando nós contemplamos a criação, isso também gera em nós louvor. Mas, irmãos, a redenção, a obra de Cristo, é algo que gera um louvor ainda maior. Gera realmente glória a Deus nas maiores alturas. Porque por meio do nascimento de Jesus, Deus estava iniciando o cumprimento de todas aquelas profecias que nós estudamos no Antigo Testamento, que foram feitas no passado. Deus, ele estava iniciando a vitória que ele teria sobre Satanás, sobre o pecado e a morte, restabelecendo no mundo a sua glória maravilhosa. Por causa disso, Deus, ele estava sendo louvado, glorificado nas maiores alturas, nos lugares mais altos e celestes do céu. Maravilhoso de pensar sobre isso. Agora, algo que eu estava meditando e notando que eu acho que é interessante nós considerarmos: quem que foram os primeiros seres que louvaram a Deus por causa do nascimento de Jesus? Foram os anjos, não foram os homens. É interessante pensar sobre isso, né? Os anjos foram os primeiros seres que louvaram a Deus por causa do nascimento de Jesus. Recentemente o pastor Cris tem falado bastante sobre isso, né? Sobre os anjos, um pouco do ministério dos anjos, aquilo que eles fazem e tudo mais. E lá em Hebreus 1,14, versículo que o pastor Cris também citou recentemente, nós vemos de uma forma bem resumida qual que é a atividade dos anjos. Lá diz o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós vemos que os anjos, eles são espíritos ministradores, espíritos que estão constantemente, em todo momento, servindo a Deus. E por causa disso, irmãos, porque eles estão todo momento envolvidos, servindo ao Senhor, tudo o que Deus faz é algo que é do interesse deles, é algo que alegra a eles, é algo que eles realmente atentam para isso, porque eles estão constantemente servindo ao Senhor. É interessante pensar sobre isso, irmãos, porque os anjos santos, né, aqueles que não pecaram juntamente com Satanás e todos os anjos que se rebelaram contra Deus, eles nunca pecaram. Eles nunca experimentaram o pecado e as suas consequências. Eles não precisam de salvação, né? Eles não precisam ser salvos. Mas eles louvam a Deus pelo nascimento de Jesus, mesmo que eles não estejam sendo diretamente beneficiados por isso. Interessante pensar. Mesmo que eles não são pecadores,
que eles não precisam ser salvos, que eles não estão se beneficiando diretamente do nascimento de Jesus, no sentido de serem salvos, eles estão louvando a Deus aqui. Eles louvam a Deus, irmãos, porque mesmo não tendo pecado, os anjos, eles conhecem muito bem as consequências do pecado. Por mais que eles não precisam ser salvos, porque eles nunca pecaram, né? Estão eternamente com Deus, eles conhecem muito bem quais são as consequências do pecado. Eles não são seres eternos, eles tiveram um início. Mas a existência deles é muito maior que a nossa, né? Eles têm muitos anos e eles presenciaram várias coisas, né? Eles têm a consciência das consequências do pecado entre os próprios anjos. Lembre que os anjos, eles muito provavelmente viram a rebelião de Satanás, né? Aquele anjo que era muito importante no céu, que tinha realmente uma posição muito importante no serviço a Deus, mas que se rebelou contra Deus. Também, juntamente com todos os anjos que se rebelaram junto com Satanás, os anjos, eles sabem quais são as consequências do pecado, como que isso afetou a própria população angelical, digamos assim. Eles sabem também como que o pecado, quais foram as consequências do pecado na criação. Com certeza eles estavam junto com Deus, quando Deus criava todas as coisas, e eles viram como tudo nesse mundo era maravilhoso. Mas uma vez que o homem pecou, eles foram expulsos do Jardim do Éden, e quem estava lá para impedir que eles voltassem para o jardim? 2 anjos. Eles viram as consequências do pecado na terra, e com certeza no decorrer de toda a história, servindo a Deus, eles sabem quais são as consequências do pecado. Por isso que eles, ao ver como Deus ele está restaurando todas as coisas por meio de Jesus, e especialmente a forma que Deus está fazendo isso. Deus mesmo descendo até os homens, nascendo de uma forma humilde, numa manjedoura, numa estrebaria, uma família humilde. Quando eles veem como Deus está restabelecendo a sua glória nesse mundo, trazendo restauração de todas as coisas, eles louvam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, por causa de como Deus está agindo, como Deus está trazendo restauração, a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. É interessante, irmãos, pensar um pouco sobre essa questão dos anjos, né? O pastor Cris ele estava pregando recentemente falando sobre isso, e eu também, considerando esse cântico, estava pensando nisso, porque é algo que às vezes a gente não considera muito, né? Como que é a atividade dos anjos e tudo mais, mas realmente a gente consegue aprender muitas coisas. Mas além de aprender sobre os anjos, esse cântico ele também nos deixa um exemplo da parte desses seres. Primeiro, nós temos esse exemplo de que quando temos uma compreensão mais profunda a respeito do pecado, da sua miséria e da sua condenação, das suas consequências, nós teremos mais gratidão pela salvação. Quando compreendemos mais de como realmente o pecado nos afetou as nossas vidas, afetou a humanidade, a miséria, nós vamos ter mais gratidão e vamos louvar a Deus por causa da salvação em Jesus Cristo. Irmãos, o pecado, ele não é uma coisa assim para a gente brincar, né? Não é uma coisa leviana. O pecado é uma coisa séria. O pecado é uma coisa que teve consequências entre os próprios anjos. Destruiu realmente muitas coisas nessa criação perfeita que Deus fez. E quando nós entendemos
as consequências do pecado, como realmente o pecado nos afeta, nós somos mais gratos, nós louvamos mais a Deus por essa grande salvação. É isso que nós vemos nos anjos, né? Eles entendendo as consequências do pecado, eles podem louvar a Deus nas maiores alturas, mesmo que eles não se beneficiem diretamente da salvação que Jesus trouxe ao mundo. Nós podemos aprender também com o exemplo dos anjos que o nosso louvor não deve ser limitado apenas àquilo que nos beneficia diretamente. Como falei, os anjos eles estão contemplando todas essas maravilhas por causa do nascimento de Jesus, mas eles não se beneficiam diretamente disso. Mas mesmo assim, eles louvam a Deus por isso. E não é verdade, irmãos, que geralmente, e não que está errado, tá? Mas geralmente a gente louva a Deus por causa daquilo que Ele está fazendo na nossa vida, né? Diretamente. Quando Deus está nos abençoando, quando Deus ele faz algo, Ele está realmente trabalhando nas nossas vidas, nós podemos notar isso, nós ficamos alegres, né? E nós louvamos a Deus por isso. E é apropriado. O irmão Sérgio sempre fala de Tiago, né? Que diz lá, se alguém está alegre, cante louvores. Está certo, devemos louvar a Deus por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Mas, irmãos, não devemos louvar só por aquilo que Ele está fazendo diretamente para nós, para aquilo que nos beneficia diretamente. Mas, ao vermos aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa família, nos irmãos, à nossa volta, isso também deve ser algo que nos traz alegria. E devemos louvar a Deus por isso também. Nós também podemos aprender com o exemplo dos anjos que nós devemos compartilhar do amor que os anjos possuem pelas almas perdidas. Nós devemos compartilhar desse amor que os anjos têm pelas almas perdidas. Lá em Lucas 15, do versículo 8 ao 10, quando Jesus está falando dessa parábola da dracma perdida, uma coisa que era precioso, olha o que ele diz. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos, eles se alegram, com a salvação das almas perdidas. Irmãos, nós devemos compartilhar desse amor e dessa alegria por pessoas que ainda estão perdidas sem Cristo. Mesmo que, como eu falei, né, os anjos não experimentam a ação do Evangelho em sua existência, eles se alegram e louvam a Deus pela possibilidade que os homens têm de agora de ir até o céu. Eles conhecem muito bem o céu, né? Sabem como que lá é maravilhoso na presença de Deus. E eles se alegram com a possibilidade de que os homens têm de ir até o céu e estar na presença de Deus. Nós devemos, irmãos, compartilhar dessa alegria, desse amor pelas almas perdidas. E, irmãos, até hoje cedo eu estava lendo aqui o esboço e meditando um pouco sobre isso, e eu estava pensando no nosso contexto aqui de igreja. Com certeza nós almejamos ver pessoas se rendendo a Cristo. Nós oramos por isso. Nós temos esse amor, nós temos esse desejo, mas há um tempo já nós não temos visto isso acontecer. Nós não temos visto pessoas realmente chegando e fazendo essas decisões espirituais. E com certeza essa é uma obra de Deus, né? Nós somos instrumentos, nós somos servos que estamos ao seu dispor, essa é uma obra de Deus. Mas se nós realmente temos esse amor,
essa alegria e esse desejo de ver pessoas se rendendo a Cristo, devemos orar mais, se dispor a servir, a compartilhar do Evangelho, orar incessantemente, fervorosamente, para ver pessoas chegando a esse ponto de se render a Cristo. Para que tenhamos essa alegria, juntamente com os anjos, de ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo realmente convertidas e libertas da condenação do inferno. Esse cântico, a primeira parte dele aqui, glória a Deus nas maiores alturas. O nascimento de Jesus trouxe glória a Deus dos lugares mais altos do céu, por causa de como que Deus ele iria usar Jesus para restaurar todas as coisas, para trazer realmente salvação à humanidade e para restabelecer a sua glória, cumprir tudo aquilo que foi feito à humanidade e restabelecer a sua glória aqui nessa terra. O nascimento de Jesus trouxe glória a Deus nas maiores alturas, mas nós vemos também nessa segunda parte, o nascimento de Jesus traria paz na terra entre os homens. Irmãos, é interessante, o ser humano, por causa do pecado, ele não tem paz. Uma coisa que o pecado trouxe para o ser humano é falta de paz. Lá em Romanos, no capítulo 3, esse é um trecho um pouquinho mais longo, eu vou abrir aqui para ler, mas diz o seguinte, Romanos 3, do versículo 10 ao 18, descreve a triste situação do ser humano sem Deus. Lá diz o seguinte, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui nós vemos essa triste e terrível situação que o homem se encontra. Completamente separado de Deus. Desconhece o caminho da paz. Embora nem todos sejam tão terríveis assim, né? Todos nós temos essa capacidade, essa inclinação a agir dessa forma. É interessante que a gente vê isso até nas crianças, né? As crianças bem pequenininhas, às vezes você reprova elas por alguma coisa, não dá algo que elas querem, e como que elas reagem? Elas te olham bem no olho, com um olhar de raiva, né? Você consegue notar o ódio no coração daquela criança que ninguém ensinou, né? É algo que realmente está lá dentro. A única coisa que impede ela de fazer alguma coisa é o quê? É que ela não tem a capacidade física e a força, né? Mas está lá dentro. O homem, ele realmente desconhece, o ser humano, ele, sem Deus, desconhece o caminho da paz. Primeiramente com Deus e também com o seu próximo. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele trouxe paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É interessante pensar nesse tema da paz, porque Jesus, ele nasceu num período em que estava em vigor algo que era chamado Pax Romana. Pax Romana significa paz romana. Esse período aconteceu entre 27 a.C. até 180 depois de Cristo, em que o Império Romano, por meio da força, conseguiu promover várias coisas. E entre elas, ele conseguiu promover uma paz interna. Né? Entre o seu império, eles conseguiram realmente promover uma paz. Antes havia muitas guerras e coisas assim,
mas eles, por meio da força, conseguiram impor essa paz. Não haviam muitas guerras naquela época e isso era algo assim realmente sem precedentes, né? Algo que nenhum império tinha conseguido fazer antes. Mas mesmo que não houvesse grandes guerras, essa não era uma paz plena. Essa era uma paz externa, né? Era algo que era de fora, era algo que era imposto à força. E mesmo que não houvesse grandes guerras, mesmo assim, ainda existiam rebeliões, né, dentro do império, existiam pessoas realmente que buscavam, se rebelavam mesmo contra o imperador, embora eles fossem punidos de uma forma muito severa. Como disse um comentarista que eu estava lendo, ele citou um filósofo chamado Epiteto. E esse filósofo disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: o imperador pode fazer cessar a guerra, dando paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar as paixões humanas, a aflição e a inveja. Não é capaz de dar paz ao coração, pelo qual o homem anseia mais do que qualquer paz exterior. Por mais que o imperador ele conseguia promover uma paz externa, essa paz não era suficiente para tirar do homem essas paixões, essa inveja, isso que está lá dentro e que geram esses conflitos. Nós vemos com isso, irmãos, que o maior problema do homem não é exterior. Erra quem acredita que o homem ele toma decisões erradas, ele chega a conclusões e toma decisões erradas na sua vida simplesmente por causa das influências e daquilo que acontece fora de si, né? Por causa do ambiente, coisas do tipo assim. Porque o problema do homem, irmãos, não é exterior. O problema do homem é interior. Está no seu coração. Ele desconhece o caminho da paz. Porque ele não tem paz com Deus e, por consequência, não tem paz consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Mas Cristo é o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz aos homens. Ele é aquele que trouxe paz e reconciliação entre Deus e o homem. Quando fomos salvos, fomos reconciliados com Deus e agora podemos ter paz com Ele. Podemos ter paz com Deus. Essa paz não é concedida por meio de força. A paz romana era concedida por meio de força. Era por imposição mesmo. Ou você se sujeitava, você se comportava, ou senão você teria consequências muito severas. Mas a paz que Deus nos traz por meio de Cristo, ela não é externa. Ela não é imposta por meio de força, mas ela é por meio do amor e da graça de Deus. Essa paz não é externa, mas é interna, que nos transforma quando crescemos espiritualmente e nos possibilita ter paz com as pessoas ao nosso redor. Nós temos paz com Deus e por isso também podemos ter paz com as pessoas ao nosso redor. Por isso, irmãos, que como salvos, conhecedores do príncipe da paz, a sua vida, a minha vida, deve ser caracterizada por isso, por paz. A sua família, sua casa, deve ser caracterizada por isso, por paz. As pessoas devem olhar para a sua casa e ver que ali reina um espírito de paz, não de briga, de intriga, não é? Sei que toda família tem momentos que precisam alinhar algumas coisas, não é? Falar sobre certas situações, discutir, não no sentido de brigar, mas conversar sobre algumas coisas. Mas a família do cristão não pode ser caracterizada por brigas, gritos, coisas que são contrárias à paz de Deus.
Sua família, sua vida, sua família, a igreja deve ser caracterizada pela paz de Deus. E essa paz deve se expandir até mesmo para ambientes que não estão dentro do nosso total controle, como a trabalho, a sociedade ao nosso redor. Essa paz que nós temos deve se expandir para as pessoas que estão ao nosso redor. E o melhor de tudo, irmãos, é que essa paz, ela é eterna. Ela não é só uma paz temporária, não é uma paz só que nós temos em um momento e depois cessa, mas ela é uma paz eterna. A paz romana, Pax Romana, como eu estava comentando, ela teve um fim. Como eu falei, 180 depois de Cristo, depois que o imperador ele morreu, tiveram várias crises no Império Romano que levaram ao seu fim. E essa paz que eles promoveram acabou. Mas a paz que nós temos por meio de Cristo, o príncipe da paz, é uma paz eterna, é uma paz duradoura, é uma paz realmente que nunca vai acabar. Pelo contrário, é uma paz que só cresce, conforme nós crescemos espiritualmente e especialmente no futuro, quando estivermos com o Senhor. Nós vamos desfrutar dessa paz de uma forma mais plena e realmente de uma forma eterna. Isso nos leva a pensar na última frase que encerra esse cântico. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Um comentarista falou o seguinte: esse é o tempo em que a bondade e o amor de Deus para com os homens culpados devem tornar-se totalmente conhecidos. Seu poder foi visto na criação, sua justiça no dilúvio, mas sua misericórdia ficou para ser completamente revelada no nascimento e na expiação de Jesus Cristo. É interessante pensar sobre isso, né? Na criação, nós vemos o poder de Deus, como que Ele é poderoso. No dilúvio, nós vemos como Deus ele é justo, Ele puniu severamente o pecado. Mas nesse tempo, com o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos a misericórdia de Deus. Nós vemos como Deus ele realmente quer o bem, Ele quer realmente trazer paz aos homens, a quem Ele quer bem. Por meio do nascimento de Jesus, Deus está demonstrando aquilo que é dito em Ezequiel 33:11, quando diz: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Aquilo que é dito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por meio do nascimento de Jesus, nós vemos a misericórdia de Deus, como Ele quer o bem dos homens. Por meio de Jesus, Deus está possibilitando que os homens desfrutem dessa paz e da boa vontade que Ele tem para com a humanidade. Mas quem são aqueles que desfrutam dessa paz e dessa boa vontade do Senhor? Aqueles que rendem suas vidas a Cristo e creem nele como seu Senhor e Salvador. Esses desfrutam da paz e da boa vontade do Senhor. Nós vemos, irmãos, que Deus, por meio do nascimento de Jesus, no céu, houve glória a Deus nas maiores alturas. E na terra, houve paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, eu queria desafiar os irmãos. Se você já desfruta dessa paz, se você já desfruta dessas bênçãos que Deus trouxe ao mundo por meio de Jesus Cristo,
nesse tempo de Natal, e não só nesse tempo de Natal, mas nesse tempo que nós meditamos no nascimento, na obra de Jesus Cristo, especialmente no seu nascimento, eu quero desafiar os irmãos a cantarem, quando nós cantamos esses hinos, né? Glória. É exatamente o que os anjos cantaram, né? Eu queria que vocês cantassem realmente do fundo do coração, louvando e dando glória a Deus nas maiores alturas, por causa do nascimento de Jesus. Talvez você não canta como um anjo, né? Eu também não. Eu também não canto como um anjo. Mas o importante é que nós louvemos a Deus por causa dessa obra maravilhosa que Ele fez por meio de Jesus Cristo, vindo a esse mundo de uma forma tão humilde, para cumprir todas aquelas promessas que foram feitas, para realmente nos trazer salvação e para possibilitar paz na terra entre os homens. Paz com Deus e paz também com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então eu queria desafiar os irmãos a louvarem a Deus nesse tempo de Natal, mas que não seja só nesse tempo, que cada dia das nossas vidas nós possamos ter essa atitude e louvar a Deus por sua obra maravilhosa nas nossas vidas. Amém?